Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela indicação do meu querido amigo Elton Balbo, agradecer também ao convite de Cláudia Verdini, dos Sembradores da Luz, agradecer ao trabalho do nosso querido Charles, da tradução em francês, e parabenizar por esse projeto que visa se dedicar a temas para a família. Então, fiquem todos muito à vontade, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante desafiador, mais atual, que é relações abusivas na família. Eu gostaria de começar dizendo que Jesus, quando nos deu, no Evangelho de João, um novo mandamento, amai-vos como eu vos amei, jamais foi conivente com qualquer tipo de relação nociva. Para Jesus, a constituição da família não se dá apenas pelos laços consanguíneos. Ela é um pretexto para que a gente possa desenvolver relações autênticas de amor uns pelos outros. E, evidentemente, por vezes nós fracassamos nesse intento. Nós que somos espíritas sabemos que somos espíritos imortais e, portanto, colecionamos várias reencarnações, muitas delas com dores, com relacionamentos mal sucedidos, com crimes. E por vezes nós somos convidados a reencarnar na mesma família com os nossos adversários de antes. E ainda que sejam relações completamente novas, a morte não nos transforma em algo diferente do que nós já realmente somos. O que significa que nós reencarnamos também com as nossas virtudes, mas, sobretudo, com os nossos vícios. E são esses traços de imperfeições que, por vezes, surgem dentro do âmbito familiar, que é o celeiro das relações humanas. Fonte.
que significa que a gente ensaia na família aquilo que vamos repetir em outras relações. E muitas vezes nessas relações íntimas, nós somos mais nós mesmos. Por vezes, em relações sociais, nós conseguimos disfarçar as nossas imperfeições. E essa é uma grande dificuldade de quem é vítima de uma relação abusiva na família. Porque muitas vezes essa denúncia pode parecer falsa, justamente porque as pessoas de fora não conseguem entender como alguém socialmente tão educado pode ser um monstro em casa. E por isso muitas vítimas se inibem por acharem que o seu discurso não será validado. Principalmente se tem alguma condição de vulnerabilidade, como, por exemplo, são crianças ou adolescentes. Ou se tem questões que são alvo de preconceito do seu gênero ou da sua sexualidade. Ou ainda se vivem algum tipo de dependência psicológica ou financeira. Por isso é importante que, ainda que nós não vivamos uma relação abusiva na família, possamos ser empáticos ao tema para conseguir acolher aqueles que, porventura, vivam essa situação e estejam próximos de nós. Por isso, nenhum de nós precisamos, a pretexto de seguir os mandamentos de Deus, permanecer em relações abusivas na família, ainda que essa seja feita pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso filho, pelo nosso esposo. Nós não estamos contrariando a lei de amor ao preservar a nossa saúde integral. Pelo contrário, antes de Jesus nos dar este mandamento de amai-vos como eu vos amei, ele repetiu um mandamento válido desde o Antigo Testamento. Devemos amar ao próximo como a nós mesmos.
E somente cada um de nós pode se responsabilizar por essa missão de nos cuidar. Amar a si mesmo inclui colocar limites nas relações e não se permitir ser desrespeitado, humilhado ou agredido. Nenhuma prova ou expiação é elaborada com esse intuito. Portanto, não caiamos no engano de pensar que esse tipo de relação foi merecida como uma forma de reparação. Deus não age com violência, Deus age com amor. Portanto, ainda que nós possamos perdoar quando agredidos, isso não significa que devamos permanecer sendo agredidos. E é lógico que essa situação é bastante complexa por muitas razões. Quando falamos de relações abusivas na família, não falamos de qualquer agressor. O agressor é necessariamente alguém com quem nós temos um vínculo. Ainda que não haja amor, há um vínculo sanguíneo, de parentesco. Portanto, há uma história, há sentimentos envolvidos ao agressor. E muitas vezes essa história é marcada por ambivalências. Aquele que nos agride, em alguns momentos, foi também aquele que nos amou. Ainda que um amor adoecido, controverso, isso gera uma confusão de sentimentos quando vivemos uma relação abusiva na família. Então, agora vamos falar sobre o que são as relações abusivas. Nós podemos considerar que são comportamentos que têm relação com controle e poder, e que, portanto, tolhem a liberdade individual do indivíduo, causando necessariamente danos, sejam eles físicos, emocionais ou financeiros. E aqui nós precisamos fazer uma observação. Crianças e adolescentes têm, durante a sua criação,
uma restrição de liberdade porque estão sob a incumbência dos seus pais. Eles devem direcionar as principais decisões de crianças e adolescentes. E é esperado que possam incentivar o desenvolvimento da autonomia das crianças e adolescentes. Embora haja uma temporária privação de liberdade, evidentemente isso não gera danos. Pelo contrário, é uma medida para proteger as crianças e adolescentes de danos. Mas, por vezes, é justamente nessa fase que as relações abusivas na família costumam acontecer. Vamos dar alguns exemplos dos tipos de abusos para ficar mais claro. O abuso físico, por exemplo, envolve qualquer tipo de violência contra o corpo, como empurrões, tapas, socos e outras formas de agressão. O abuso emocional e psicológico pode incluir humilhação, manipulação, chantagem e ameaças. E o abuso verbal inclui insultos e xingamentos. Não podemos esquecer também de citar uma forma de abuso bastante comum e delicada, que é o abuso sexual, que é de forçar práticas sexuais, principalmente com pessoas em condição de vulnerabilidade. Um abuso pouco citado, mas também muito frequente, é o financeiro, em que há restrição de recursos ou acesso ao dinheiro, ou o uso indevido do agressor dos bens da sua vítima. Embora com essas descrições seja muito fácil entender sobre o que estamos falando, e talvez nós possamos identificar com facilidade quando isso ocorre do lado de fora da nossa casa, quando isso ocorre dentro do nosso lar, é mais difícil reconhecer que um filho, um pai, um marido seja capaz de fazer isso contra nós. E isso muitas vezes nos leva a permanecer na relação abusiva por mais tempo.
Por isso, sem sombra de dúvidas, é de fundamental importância abordarmos o tema e refletirmos sobre as relações em casa, a fim de que nós tenhamos relações mais harmoniosas e saudáveis. É muito comum que a vítima de uma relação abusiva sinta culpa, como se de alguma forma ela merecesse passar por aquilo por ser ruim. E como dissemos antes, essa postura da sociedade reforça a culpa. Por às vezes considerar o agressor acima de qualquer suspeita. O que estamos dizendo é que muitas vítimas podem não reconhecer que estão numa relação abusiva por conta da normalização de certos comportamentos danosos. Não é normal receber gritos, não é normal ser humilhado, não é normal ser agredido, nem ter a sua liberdade cerceada. As relações em família devem ser relações de acolhimento em que o diálogo possa se estabelecer. Não é normal não se sentir bem em casa ou não se sentir fazendo parte da família. Por isso, a educação e a conscientização podem ajudar a identificar abusos e, principalmente, incentivar as vítimas a buscar ajuda. Por isso, nós falamos sobre uma rede de apoio em relação a amigos, pessoas frequentadoras da casa espírita, vizinhos, pessoas próximas na comunidade, mas, sobretudo, profissionais que também possam ajudar a pessoa nessa situação. Muitas vezes também as vítimas de abuso sofrem em silêncio por vergonha, porque no momento em que a situação é exposta, o agressor também é exposto. E como muitas vezes há um sentimento ambivalente, a vítima pode não querer prejudicar. Mas o que nós precisamos ter em mente é o seguinte: se nós dizemos que no espiritismo, fora da caridade, não há salvação, e que o amor deve ser vivido ao próximo como a nós mesmos,
A primeira pessoa, a mais próxima, que é merecedora de caridade, somos nós. Portanto, não é agir com falta de caridade e denunciar abusos. O mal não foi cometido por nós, mas sim contra nós. Por isso a importância de que possamos criar ambientes em que as vítimas realmente se sintam compreendidas, acolhidas e seguras, para que possam falar sobre as suas experiências sem serem julgadas. Nós falamos sobre a rede de apoio e precisamos também considerar a importância da assistência jurídica, muitas vezes, para esses casos. Muitas vezes, esses padrões abusivos são transmitidos de geração em geração. Portanto, um pai agressor pode ter tido, por sua vez, um pai que também o agrediu. E, embora em alguma medida nós possamos compreender essa repetição como um aspecto, talvez, de um processo patológico que precise de tratamento, isso jamais deve servir para justificar uma conduta de violência. As relações abusivas precisam ter o seu ciclo de violência interrompido. E para que isso possa acontecer, os valores trazidos por Jesus de respeito, igualdade e amor precisam prevalecer, principalmente dentro da família. As relações abusivas têm um impacto significativo na saúde integral de um indivíduo. Pode afetar a autoestima, levar a doenças graves como depressão e ansiedade, e até despertar do indivíduo tendências suicidas para eliminar a sua vida de uma vez por todas. Mas essa não deve ser nem a primeira, nem a última opção para acabar com esse tipo de situação. Por isso, o tema relações abusivas na família não está restrito às famílias que sofrem do problema. Acaba sendo um problema de saúde pública e todos nós, enquanto parte da sociedade,
Precisamos colaborar para construir uma sociedade mais igualitária, justa e respeitosa. Isso faz com que as relações estejam baseadas no respeito à dignidade humana. E todos nós temos a ganhar com isso e vidas serem preservadas. Por isso, toda vez que você observar comportamentos estranhos de tentativa de dominação de uma pessoa sobre outra, de regulação que prive ou limite a liberdade e a autonomia, denuncie e salve uma vida. Muitas vezes, a vítima também é coagida a se manter em silêncio. E fragilizada por conta dessa mistura de sentimentos, por vezes se submete àquela situação, precisando, portanto, de auxílio. Uma forma muito comum também de abuso é o isolamento, em que a vítima é intencionalmente separada de todas as suas relações sociais. Justamente para que ela fique sozinha e com isso mais fragilizada. Mas hoje temos à nossa disposição a comunicação à distância pela internet, com diversos recursos que podemos acessar para pedir auxílio. Agora vamos falar um pouco sobre o contexto religioso. O mandamento honrar pai e mãe é um princípio fundamental do Antigo Testamento. Ele faz parte da primeira revelação e está entre os 10 mandamentos. É um preceito muito importante que enfatiza a importância do respeito e gratidão aos pais. Pais que tiveram um papel significativo na vida dos filhos, sendo co-criadores da vida. Mas apesar da importância desse mandamento, é crucial reconhecer que, infelizmente, nem todos os pais e mães, por exemplo, agem de maneira amorosa e benéfica. Nós estamos falando sobre pais e mães por eles serem a base da estrutura familiar. Mas com muita frequência essas relações abusivas têm por agressores os próprios filhos também. A
presença da falta da empatia, a manipulação, comportamentos cruéis, tornando a família e o ambiente do lar um ambiente de medo, manipulação e controle. Como dissemos, o mandamento novo trazido por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nos faz colocá-lo como modelo daquilo que nós deveríamos repetir, enaltecendo a importância do amor genuíno e do respeito mútuo. Mas para que ele possa se manifestar, nós precisamos entender que cada um de nós tem conferido por Deus a liberdade de existir e de decidir conforme a nossa própria consciência, excetuando aqui o caso de crianças e adolescentes menores que ainda estejam sob guarda dos pais. Isso significa que muitas vezes nós não concordaremos com as decisões dos nossos familiares. Muitas vezes os nossos filhos e também os nossos pais farão coisas que nós reprovamos. E às vezes, até por angústia e por querer o melhor para esses nossos familiares, queremos dizer a eles, ditar a eles e obrigá-los a fazer o que achamos que é correto. Muitas vezes fazemos isso com a melhor das intenções, pensando realmente na felicidade. Mas se Deus conferiu a cada um de nós o livre-arbítrio e permitiu que nós decidíssemos e nos responsabilizássemos pelas nossas decisões, esse respeito de que nós estamos falando começa no respeito às decisões do outro. Por vezes nós não vamos compreender, vamos buscar motivações, explicações e não seremos justificados. Mas Jesus, não obstante toda a sua compreensão e misericórdia em relação a nós, não precisou nos compreender para nos amar. E muitas vezes praticar o amor é algo doloroso por isso, porque nós precisaremos vencer essas resistências internas que temos, de querer amar o outro como nós desejaríamos que ele fosse.
que ele tivesse um comportamento que nós julgássemos adequado, ou que fizesse o que nós achamos que é melhor para ele. Por isso, o respeito, a tolerância e o amor é muito desafiador para todos nós. O amor deve nos propiciar a oportunidade de crescimento mútuo, o que significa a liberdade de tomar as nossas decisões, aprender com os nossos erros e repetir as decisões acertadas. Ainda que algumas decisões nos levem ao sofrimento, será importante para que nós possamos medir o que fazemos pela própria consequência dos nossos feitos. Então, se Jesus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, isso implica cuidar de nós e manter o ambiente que vivemos o mais saudável possível. Um ambiente saudável não é um ambiente isento de conflitos. Os conflitos naturalmente surgem pela própria dinâmica da experiência humana. Eles são o resultado das diferenças de pensamentos e comportamentos. Mas a grande questão é que quando uma relação é saudável, existe um compromisso de fazer dar certo, mesmo com as diferenças existentes. Isso não significa que haverá necessariamente uma compreensão e entendimento das razões, mas haverá o respeito pela liberdade de decisão de cada um, desde que tais decisões levem ao crescimento e ao desenvolvimento. Mas todas as vezes que esses conflitos resultam em danos irreversíveis, ou seja, não é possível ser escutado ou comunicar aquilo que se quer, e o objetivo não é reforçar o compromisso de manter a relação, nós estaremos diante de uma relação que provoca danos a todos os participantes. Existe um engano muito frequente em torno da palavra renúncia.
Quando nós olhamos para os grandes mártires do cristianismo primitivo, nós vemos homens e mulheres que se colocaram em situações e em relações em que eles mantinham o amor ao ideal cristão, padecendo de todas as consequências imagináveis em razão disso, sendo perseguidos, presos, martirizados, mortos. E isso pode levar ao engano e, guardadas as devidas proporções, nos martirizando e nos submetendo a relações abusivas que provoquem sofrimento, com isso nós estaremos agindo com renúncia. Mas isso não é verdade, isso é um engano. Porque a principal diferença é que, no caso dos mártires no cristianismo primitivo, à medida que eles se entregavam em nome do ideal, ainda que fosse a morte, isso os engrandecia e os fazia crescer e se desenvolverem. No caso de uma relação abusiva, o saldo é sempre negativo. Esse tipo de relação sempre causa danos profundos e muitas vezes irreversíveis. E não nos leva a crescer nem a nos desenvolver. Portanto, amar não significa tolerar abusos. Honrar pai e mãe não significa aceitar comportamentos prejudiciais. Jesus sempre nos incentivou a vigilância e a coragem para que nós pudéssemos levantar, andar e buscar aquilo que efetivamente nos cause bem-estar, segurança e crescimento. No Espiritismo, nós acreditamos na reencarnação, processo através do qual o espírito imortal evolui ao longo de várias existências. Em cada uma delas, vamos aprendendo e corrigindo erros do passado. E cada vida nos oferta uma oportunidade de crescimento espiritual. Portanto, a ideia de merecer um abuso é falsa. Não existem provas ou expiações que nos coloquem em situações como essa.
Essa ideia é equivocada porque está contrária à lei de amor. Se Deus é amor, ele não é um mestre de violências, portanto, não nos castiga. Cada indivíduo tem direito à dignidade e ao respeito. Portanto, esse sentimento de bondade e compaixão deve começar de nós para conosco mesmos. Eu costumo dizer que perdoar é permitir que o outro assuma a responsabilidade pelo que fez, sem que isso interfira na minha esperança. Ou seja, considerando que nós tenhamos sido vítimas de relações abusivas, perdoar significa considerar que aquele que me agrediu tem a garantida chance de reavaliar, se arrepender e reparar o que fez. Isso é assumir a responsabilidade, mas não necessariamente comigo. Por isso, não me deve desculpas ou um pedido de retratação. O agressor feriu, em princípio, a lei divina na sua própria consciência. E é perante a sua consciência que deve reparar. É isso que chamo de não haver interferência na minha esperança. Ou seja, continuo acreditando que seja possível haver um modo de vida diferente, da existência e da possibilidade de amor, tanto de eu amar sem uma configuração abusiva, também como de ser genuinamente amada sem a configuração abusiva. Portanto, perdoar não significa continuar a permitir ou se submeter ao comportamento abusivo. Estabelecer esses limites é fundamental para o nosso processo de desenvolvimento. A reencarnação é uma oportunidade de crescimento e aprendizado, e os desafios que nós atravessamos devem nos levar a nos fortalecer e expandir a nossa capacidade de amar. Cada um de nós tem uma primeira e principal missão: amar a nós mesmos e proteger a nós mesmos. E uma segunda missão relacionada à família:
Cuidar para que as nossas relações sejam uma expansão deste amor. Mas, se não obstante o nosso investimento e dedicação não conseguirmos lograr êxito, teremos uma terceira missão, que está expandida para os laços sociais, fora da família. Não nos esqueçamos da célebre passagem de Jesus: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Em verdade vos digo que todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é meu pai, minha mãe e meus irmãos. Isso não significa que nós tenhamos que romper os laços com a nossa família consanguínea, mas buscar as oportunidades de crescimento espiritual, seja dentro ou fora do lar, porque a nossa família é a humanidade inteira. Então, meus amigos, como nós vimos, o Espiritismo e os ensinamentos de Jesus enfatizam o respeito das relações, do res- o respeito, da dignidade, do amor para nós e para os outros. Sábio é todo aquele que sabe extrair as úteis lições das experiências que nós temos durante a vida. Quero agradecer a todos pela escuta, pela atenção dedicada e fico à disposição para perguntas e comentários. Muito obrigada.